turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 2 do 9º ano. E para isso, o assunto da nossa aula é Primeira Guerra Mundial e o início. Referente a esse assunto, nós temos os seguintes objetivos a serem atingidos por vocês. Reconhecer o nacionalismo, em especial o pan-eslavismo, como fator decisivo para o conflito, identificar o estopim da Primeira Guerra Mundial, relacionar a desavença do Império Austro-Húngaro e a Sérvia com a organização das alianças e início da guerra, identificar aspectos que levaram o conflito para uma verdadeira guerra de efeito global e identificar as fases da guerra com ênfase na primeira. Antes de mais nada, pega seu caderno, coloca o título da aula de hoje, até se quiser, destaca esses objetivos, que são com base neles que a gente vai desenvolver a aula de hoje. Anota as principais informações, coloca inclusive suas dúvidas que depois você pode buscar em outros sites, em outros vídeos ou até mesmo perguntar para o seu professor. É muito importante ter então livro didático, que é o seu principal companheiro, o caderno, lápis, caneta e borracha para todas as suas anotações. Agora vamos iniciar. Então, na primeira aula sobre a Primeira Guerra Mundial, vimos os antecedentes. Falamos sobre a bela época, período de otimismo, todas aquelas invenções, conquistas, a questão da paz armada, que são aqueles países que estavam vendo a possibilidade de um futuro conflito, por isso já estavam se precavendo militarmente, desenvolvendo principalmente a indústria bélica, ou seja, a indústria de armas. Houve também a questão da formação de alianças, tríplice aliança de um lado, tríplice entente do outro, a questão imperialista, em que países, principalmente da Europa, estão buscando os 3 M's lá na África e na Ásia: matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Com isso, eles estão dividindo os territórios da África e da Ásia de maneira desigual, que a gente vai identificar. E a questão do nacionalismo, falamos na última aula, pan-eslavismo e o pan-germanismo. Hoje a gente vai retomar essa questão nacionalista. Vamos lá. A questão dos Balcãs. Coloquei para vocês um mapinha para vocês identificarem mais ou menos onde fica a região. Então, no início do século XIX, o Império Otomano dominava a maior parte dessa região. Rússia e Império Austro-Húngaro estimulavam a independência desses povos, pois eles tinham interesse na região. Sendo independentes, eles conseguiriam até vender mercadorias, ter esse relacionamento mais tranquilo. Em 1878, Sérvia, Montenegro e Romênia tornaram-se independentes. O governo sérvio almejava, então, desejava a Bósnia-Herzegovina. Em 1908, o Império Austro-Húngaro é quem anexou essa região. Essa região, ponto de escoamento de mercadoria, como a gente viu, a questão de ter esse contato até mesmo com o Oriente Médio, entre outras importantes funções, tinha essa região. Qual foi o momento da eclosão? Acontece de fato a guerra. Ela vai iniciar em 28 de junho de 1914. Estão vendo essa imagem? Essa imagem, ela demonstra o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Além disso, a sua esposa também, a duquesa Sophie. A morte deles, ela ocorre ali em um atentado em praça pública, porque eles estavam passando ali de carro, uma manifestação, carro aberto, e esse atentado foi executado em Sarajevo, atual capital da Bósnia e Herzegovina. E à época era a província da Áustria-Hungria.
Muito bem, esse vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. Eu coloquei ali até uma bomba para vocês identificarem que o estopim é justamente esse fiozinho que a gente acende para explodir a bomba. E ali, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi de fato o acontecimento que levou à Primeira Guerra Mundial. Vamos entender o porquê. O Império Austro-Húngaro enviou uma carta, um documento chamado Ultimato de Julho para a Sérvia. Então, nesse documento existia uma lista de exigências e entre elas é que o Império Austro-Húngaro é quem assumiria as investigações do assassinato do Francisco Ferdinando. É lógico que a Sérvia não acatou essa exigência, ela não concordou quanto a isso. E o Império Austro-Húngaro, então, declara guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914, ou seja, exatamente um mês depois do assassinato do Francisco Ferdinando. Assim, o que vai acontecer? Irão se organizar as duas alianças. Império Austro-Húngaro, quem que vai decretar apoio? A Alemanha. Logo, toda a Tríplice Aliança se une ao Império Austro-Húngaro. Já do outro lado, a Sérvia vai ter apoio da Rússia. Logo, a Tríplice Entente toda vai se unir. Aí tem bem claro a Tríplice Aliança e Tríplice Entente, os dois grandes blocos da Primeira Guerra Mundial. Então, ela tratava-se, a Primeira Guerra, de uma guerra total, industrial e globalizada. É uma guerra que ela vai perdurar e vai se industrializar em que todos os progressos técnicos, todos os recursos dos estados-nação potentes serão mobilizados. É uma guerra de sociedade toda mobilizada a seu serviço. Toda a economia vai alimentar o conflito. A guerra não se ganha só nas trincheiras ou por combates de artilharia, mas pela mobilização econômica, social e mental da retaguarda. Nesse conflito global, frentes de batalha se espalharam pela Europa, mas também pelos Balcãs, pela África e pelo Oriente Médio, a Ásia, Oceania e Atlântico Norte. Seriam ao todo 19 grandes frontes e 10 batalhas em mares e oceanos até o fim da guerra. Entendam o que esse historiador quis dizer com isso. A guerra, ela assume essa totalidade ao espalhar por várias regiões e ainda ter o apoio de vários países de diferentes continentes. Além disso, para o desenvolvimento da guerra, não era simplesmente um conflito frente a frente ali, como ele falou nas trincheiras que estudaremos posteriormente, uma das principais fases da guerra em que houve maior número de mortos. Mas também era necessário uma mobilização econômica para manter esses países na guerra, social, de pessoas que vão lutar na guerra. Vocês vão perceber que pós Primeira Guerra Mundial vai acontecer um aumento considerável de mulheres trabalhando nas indústrias. Por quê? A maioria dos homens morre na Primeira Guerra Mundial. Quem vai sustentar a família? A mulher vai ter que entrar para o mercado de trabalho. Além disso, é a partir do fim da Primeira Guerra Mundial que a mulher também vai buscar seus direitos políticos. A questão do voto, que muitas não participavam das eleições. Aqui no Brasil, a mulher vai passar a votar em 1930 a 32. Aí tem a questão também da mobilização mental. Era preciso criar táticas de guerra, movimentar essa parte científica, criando novos mecanismos. A questão do uso de gás letal nas trincheiras, que a gente estudará posteriormente, é uma descoberta, é uma parte importante que vai ter que acontecer nesse entremeio. Por isso,
o destaque do historiador numa guerra total industrializada e também globalizada. A Primeira Guerra Mundial, ela é dividida então em 3 fases. A Guerra do Movimento, que vai de agosto a novembro de 1914, onde os países estão movimentando as tropas para então encontrar um local que vai acontecer o conflito de fato. Guerra de Posições é a segunda fase, novembro de 1914 a março de 1918. Aí que é o início da Guerra de Trincheiras. As trincheiras são justamente para manter aquele território que eles conquistam. Os entrincheirados, os soldados que ficam nas trincheiras têm esse poder ou essa incumbência de proteger o território conquistado pelo seu país. E as ofensivas de 1918, que vai de março de 1918 a novembro de 1918, onde há de fato a reviravolta, quem vence, quem perde a Primeira Guerra Mundial. Vamos falar então sobre a Guerra de Movimento, de agosto a novembro de 1914, a primeira fase da guerra. Percebam que os alemães têm inimigos ao lado ocidental e oriental, olhando aqui nesse mapa. Então, como que vai movimentar a tropa alemã? Como é que vai funcionar o movimento das demais tropas? Onde eles vão se estabelecer? É aí que há a necessidade de pensar em táticas de guerra. Para onde eu vou? Como que eu vou caminhar? Vou usar o mar para isso? Vou por terra? Então, na Alemanha, o conde Alfred von Schieffelin foi o responsável pela elaboração do plano, utilizado na primeira fase. O plano alemão de invasão da França pelo território belga consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, que era a capital da França. Houve a questão da invasão da capital por meio dos alemães. Os alemães acreditavam que assim eles acabariam com a guerra na chamada Frente Ocidental e poderiam se concentrar na Frente Oriental, enfrentando assim a Rússia. No entanto, as tropas belgas resistiram firmemente à invasão do seu território, o que retardou o avanço alemão e permitiu que a defesa francesa se reorganizasse. Sobre os equipamentos utilizados na primeira fase. A Tríplice Entente não tinha canhão de longo alcance, porém tinha domínio sobre o mar, graças ao poderio inglês. Esse poder inglês já vinha lá da questão da primeira Revolução Industrial, era um processo que veio há muito antigo. Então, eles tinham conhecimento em relação ao mar, tinham tecnologias para alcance e domínio dos mares. Os tanques de guerra, os encouraçados, os submarinos, os obuses de grosso calibre e a aviação, entre outras inovações tecnológicas da época, constituíram então artefatos bélicos de grande poder de destruição. Com a artilharia pesada e 78 divisões, os alemães passaram pela Bélgica, violando a neutralidade deste país. Venceram os franceses na fronteira e ainda partiram para Paris. A tropa alemã, ela invadiu o território belga e derrotou os franceses e indo para Paris, mas só que na sequência o governo francês e a capital foram transferidos para outra cidade e os franceses conseguiram conter os ataques dos alemães, que recuaram a ofensiva que eles tinham iniciado em setembro de 1914. Isso aconteceu na chamada Batalha de Marne. A partir de então, começa um novo momento da Primeira Guerra Mundial, a segunda fase, que é a Guerra de Posições, onde eles conquistam territórios e, para manter esses territórios, iniciam a chamada Guerra de Trincheiras, que na próxima aula será assunto a ser discutido,
como funcionavam, como é que eram as táticas de guerra nesse sistema, quem estava onde, como isso tudo aconteceu. Agora a gente vai para a atividade referente a esse assunto. Bons estudos a todos, até a próxima e tchau!